Glória a Deus, irmãos, louvemos ao Senhor neste momento, a paz de Deus esteja com todos. Com a ajuda do Senhor, vamos nos aprofundar na sua palavra, pois Ele tem algo especial para nós hoje. Glória a Deus, irmãos, o Senhor nos trouxe a sua presença para meditarmos na palavra sagrada e hoje, com a ajuda do Espírito Santo, leremos o capítulo 15 do livro de Provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos rendimentos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não procede assim. O sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominação ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Os pensamentos do mal são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que escuta a repreensão da vida no meio dos sábios ficará. O que rejeita a correção menospreza sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Glória a Deus, irmãos. O Senhor nos trouxe esta palavra poderosa em Provérbios 15, que nos ensina sobre sabedoria, humildade, mansidão e a importância da correção e do temor do Senhor. Ao meditarmos nesse capítulo, podemos ver como Deus deseja que seus filhos caminhem com prudência e justiça, buscando sempre uma vida reta diante dele. O primeiro versículo já nos mostra uma lição valiosa. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes, em meio às adversidades da vida, reagimos impulsivamente, deixando que as palavras duras tomem o lugar da sabedoria? Mas aqui aprendemos que uma palavra dita com mansidão tem poder para acalmar corações e evitar conflitos. A sabedoria que vem do alto se manifesta na nossa maneira de falar e agir. O versículo 2 nos ensina que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Isso quer dizer que quando estamos em comunhão com Deus,
Nossas palavras refletem prudência, amor e edificação. Mas quando nos afastamos da presença do Senhor, as palavras podem se tornar precipitadas e sem valor. O versículo 3 nos lembra de algo fundamental. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso significa que nada escapa ao olhar do Todo-Poderoso. Ele vê cada lágrima que derramamos, cada injustiça que sofremos, mas também cada atitude que tomamos, seja ela boa ou má. Quando lemos no versículo 8 que o sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, aprendemos que Deus não se agrada apenas de rituais vazios, mas sim da sinceridade do nosso coração. Podemos oferecer riquezas, ofertas e louvores, mas se nosso coração estiver longe de Deus, tudo isso se torna sem valor. O que o Senhor deseja é uma vida de obediência e comunhão verdadeira. Outro ensinamento poderoso está no versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Quantas pessoas buscam riqueza, fama e poder, mas vivem infelizes e angustiadas? A verdadeira felicidade não está na abundância material, mas na presença de Deus. E que grande lição encontramos no versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. O mundo ensina que devemos buscar reconhecimento e exaltação, mas a palavra nos mostra que a verdadeira honra vem pela humildade e pelo temor a Deus. Aleluia, irmãos. Esse capítulo de Provérbios nos ensina a importância de buscarmos uma vida de sabedoria, prudência e temor ao Senhor. Glória ao Senhor, irmãos. Quando meditamos mais profundamente neste capítulo de Provérbios, percebemos que ele não apenas nos ensina a viver de forma prudente, mas também nos alerta sobre as consequências das nossas escolhas e atitudes. O temor do Senhor mencionado no final do capítulo é o fundamento da verdadeira sabedoria. Ele nos conduz a uma vida de humildade e nos ensina a reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Muitas vezes o ser humano se exalta em sua própria sabedoria, confiando em sua própria força, mas a palavra nos lembra que diante da honra vem a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem se humilha debaixo da potente mão do Senhor, no tempo certo será exaltado. Observamos também que há um forte contraste entre os caminhos dos justos e dos ímpios. O justo é aquele que teme a Deus, que busca caminhar segundo os seus ensinamentos, que reflete sabedoria nas palavras e nas atitudes. Ele é prudente no falar porque sabe que a palavra tem poder para edificar ou para destruir. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantos lares, quantas amizades, quantos relacionamentos já foram desfeitos por uma palavra dita sem sabedoria? O justo não apenas vigia o que fala, mas também o que ouve e como recebe a repreensão. O coração do sábio busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da insensatez. Outro ponto importante é que a vida do justo não é medida pela quantidade de bens que ele possui, mas pela paz que habita em seu coração. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Não é o dinheiro que traz felicidade, mas a presença de Deus. Quem anda nos caminhos do Senhor pode até passar por provações, mas terá a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão todos os dias da sua vida. A oração do justo tem grande valor diante de Deus. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Isso nos mostra que Deus não apenas ouve nossas palavras, mas também conhece a intenção do nosso coração. Não basta ter aparência de piedade se o coração está distante. O sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Quando oramos com sinceridade, confiando inteiramente no Senhor, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir e nos responder no tempo certo. A palavra também nos ensina sobre o impacto das nossas escolhas diárias.
O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Quantas vezes o Senhor nos corrige através da sua palavra, através de um irmão, de uma pregação, e ao invés de aceitarmos com humildade, endurecemos o coração. Mas aquele que aceita a repreensão cresce espiritualmente, aprende a evitar os mesmos erros e caminha mais firmemente nos caminhos do Senhor. A importância da alegria também é destacada nesse capítulo. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quantas vezes vemos pessoas que, mesmo enfrentando dificuldades, possuem um semblante leve, um brilho no olhar, porque a alegria do Senhor é a força delas. Por outro lado, há aqueles que possuem tudo, mas vivem angustiados, sem paz, porque lhes falta comunhão com Deus. A alegria verdadeira vem do Senhor, e quem nele confia não é abalado. O capítulo termina reafirmando que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Deus honra aqueles que andam em seus caminhos, mas essa honra não é como o mundo enxerga. A maior honra que podemos receber é a vida eterna ao lado do Senhor. Aqueles que se humilham diante de Deus, que o buscam de todo o coração, que aceitam sua correção e vivem em obediência, esses serão exaltados no tempo certo. Que esta palavra fique gravada em nossos corações, nos ensinando a viver com sabedoria, a falar com prudência, a aceitar a correção e a buscar sempre o temor do Senhor. Ele conhece todas as coisas, contempla os maus e os bons, e nos guiará por veredas de justiça, se assim permitirmos. Glória a Deus, irmãos. Quando o Senhor nos dá a oportunidade de aprofundar ainda mais a sua palavra, percebemos que cada versículo deste capítulo de Provérbios traz uma lição prática para a nossa vida espiritual, familiar e social. O temor do Senhor, mencionado repetidamente nas Escrituras, não é um medo servil, mas sim uma reverência profunda e um reconhecimento de que Deus governa todas as coisas. Quem teme ao Senhor busca agradá-lo, andar conforme a sua vontade, fugir do pecado e se afastar de tudo que possa desonrá-lo. Esse temor é o princípio da sabedoria, pois aquele que teme ao Senhor não age por impulso, não se deixa levar pelos desejos da carne ou pela pressão do mundo, mas procura sempre a orientação divina antes de tomar qualquer decisão. A palavra nos ensina que Deus está atento a tudo, pois os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso nos mostra que nada passa despercebido diante dele. Muitas vezes podemos nos sentir injustiçados, pensar que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem, mas a palavra nos garante que o Senhor está no controle. Ele vê cada lágrima, cada luta, cada injustiça sofrida, e no tempo certo trará juízo e recompensa. Por isso não devemos nos inquietar com as aparentes vitórias do mundo, pois Deus é fiel para recompensar aqueles que nele confiam. Outro ensinamento poderoso está na forma como devemos conduzir nossas palavras e atitudes. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas brigas, desentendimentos e até separações poderiam ser evitados se praticássemos essa verdade? No calor da discussão, muitas vezes deixamos a carne falar mais alto, respondemos com ira, magoamos aqueles que amamos e depois nos arrependemos. Mas aquele que tem o Espírito de Deus sabe que a mansidão é uma arma poderosa contra o mal. Quando somos afrontados, quando nos sentimos injustiçados, nossa tendência natural é revidar. Mas a palavra nos ensina que devemos agir com prudência, pois a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estutícia. A sabedoria também nos ensina sobre a importância de aceitar a correção. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento.
O orgulho muitas vezes impede que aceitemos um conselho e reconheçamos nossos erros e nos arrependamos. Mas a palavra nos mostra que aquele que se abre para a correção cresce em entendimento e sabedoria. Deus, como um Pai amoroso, nos corrige não para nos punir, mas para nos transformar, para nos levar a um nível mais alto de comunhão com Ele. Se entendemos isso, passaremos a ver a correção não como algo negativo, mas como uma prova do amor de Deus por nós. O Senhor também nos ensina sobre a diferença entre a verdadeira prosperidade e a riqueza sem paz. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O mundo valoriza o dinheiro, a fama, o poder. Mas quantas pessoas têm tudo isso e ainda assim vivem infelizes, angustiadas, sem propósito? O que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a própria alma? A verdadeira prosperidade não está em acumular bens, mas em ter paz com Deus, em viver uma vida de contentamento e gratidão. O justo pode até passar por dificuldades, mas ele tem a certeza de que Deus cuida dele, que nada lhe faltará. A oração dos justos também é destacada nesse capítulo. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Isso nos mostra que Deus não ouve qualquer oração. O ímpio pode até clamar, mas se seu coração está longe de Deus, se suas intenções são egoístas, sua oração não será atendida. Mas aquele que busca o Senhor com sinceridade, que o adora em espírito e em verdade, esse será ouvido e atendido. Por isso, devemos examinar nosso coração antes de nos aproximarmos de Deus. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, perdoar aqueles que nos ofenderam e buscar ao Senhor com pureza de coração. Outro ensinamento valioso está no poder da alegria. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Isso nos mostra que a verdadeira beleza não está na aparência exterior, mas naquilo que vem do coração. Uma pessoa que vive triste, angustiada, murmurando, carrega um semblante pesado, enquanto aquele que tem um coração grato e cheio da presença de Deus, reflete essa alegria em seu rosto. A alegria do Senhor é a nossa força, e mesmo em meio às dificuldades, podemos encontrar motivos para louvar, para agradecer, para continuar caminhando com fé. E por fim, somos lembrados de que o caminho da vida para o sábio é para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Isso nos mostra que a vida do crente é uma caminhada constante rumo ao céu. Não podemos nos acomodar, não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos sempre buscar as coisas do alto, viver de maneira que glorifique a Deus, para que no final da nossa jornada possamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E esta palavra fique gravada em nossos corações, nos ensinando a caminhar em sabedoria, a falar com prudência, a aceitar a correção e a buscar sempre o temor do Senhor. Ele conhece todas as coisas, contempla os maus e os bons e nos guiará por veredas de justiça, se assim permitirmos. Glória a Deus, irmãos. Quando meditamos profundamente na palavra do Senhor, sentimos o quanto Ele nos ama e cuida de nós. Provérbios 15 não é apenas um conjunto de ensinamentos morais, mas um verdadeiro chamado para uma transformação de vida. Deus nos mostra que tudo o que fazemos, tudo o que falamos e até mesmo aquilo que sentimos no mais íntimo do nosso coração é observado por Ele. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso significa que Ele vê cada passo que damos, cada decisão que tomamos, e isso pode nos trazer tanto consolo quanto um alerta. Consolo porque sabemos que Ele nunca nos abandona, mas também um alerta para que vigiemos nossas ações e intenções. Quantas vezes, irmãos, nos encontramos em situações difíceis, enfrentando provações e desafios que parecem não ter solução. Às vezes palavras duras vêm contra nós, injustiças nos cercam,
E a vontade da carne é revidar, agir com raiva, responder no mesmo tom. Mas a palavra nos ensina. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deus está nos mostrando que a forma como reagimos pode mudar completamente o rumo das situações. Se escolhemos agir com mansidão e sabedoria, evitamos conflitos desnecessários e mantemos a paz no nosso coração. E o que dizer sobre a correção do Senhor? Como é difícil aceitar a repreensão, não é verdade? O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Deus nos corrige porque nos ama. Assim como um pai que ensina o caminho certo ao filho para que ele não se machuque, Deus nos mostra os perigos do pecado e as consequências das nossas escolhas. Mas muitas vezes nosso coração se endurece. Não queremos ouvir, não queremos mudar. E quantas vezes, depois de cairmos, percebemos que Deus estava tentando nos proteger. Há momentos em que olhamos ao nosso redor e nos sentimos injustiçados. Vemos pessoas que não temem a Deus prosperando, enquanto os justos enfrentam dificuldades. Mas a palavra nos lembra: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na presença de Deus. O ímpio pode ter tudo materialmente, mas nunca terá paz. Já o justo pode até passar por dificuldades, mas ele tem algo que o dinheiro não pode comprar: a certeza de que Deus cuida dele, de que todas as coisas cooperam para o seu bem. E o que dizer sobre a oração? O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Quantas vezes nos sentimos fracos, desanimados, sem forças para orar? Mas Deus nos lembra que a oração é o nosso maior refúgio. Ele está atento ao clamor dos seus filhos, mesmo quando tudo parece sem solução, quando o fardo está pesado demais, quando as lágrimas caem sem cessar, podemos nos ajoelhar e falar com Deus. Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos consola. O Senhor nos chama para uma vida de alegria verdadeira. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Há muitas pessoas que vivem infelizes, mesmo tendo tudo, mas aquele que tem a presença de Deus carrega uma luz diferente, uma paz que excede todo entendimento. O mundo pode tentar roubar nossa paz, pode trazer aflições e preocupações, mas nada pode tirar de nós a alegria da salvação. E por fim, irmãos, Deus nos lembra que o caminho do sábio é para cima. Estamos caminhando rumo à eternidade, rumo ao céu, onde não haverá mais dor, tristeza ou lágrimas. Mas para chegar lá, precisamos viver aqui de maneira santa, íntegra, em temor ao Senhor. Cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta de Deus. Cada palavra que falamos pode edificar ou destruir. Cada oração que fazemos fortalece nossa comunhão com Ele. Que esta palavra arda em nosso coração, que nos faça refletir sobre a vida que temos levado. O Senhor está nos chamando para mais perto, para uma vida de sabedoria, de humildade, de comunhão. Não endureçamos nosso coração. Se Ele nos corrige, aceitemos com gratidão. Se Ele nos dá provações, confiemos que Ele está nos moldando. Se Ele nos ensina a sermos mansos, coloquemos isso em prática. O Senhor está perto de nós. Ele vê nossas lágrimas, Ele conhece nossas lutas, mas Ele nos convida a confiar, a entregar tudo em suas mãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Sejamos fiéis, sejamos vigilantes, sejamos sábios, e no tempo certo veremos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Agora, ao trazermos esta palavra para a nossa vida diária, vemos que Provérbios 15 não é apenas um conjunto de ensinamentos antigos, mas um verdadeiro manual para nosso viver cristão. Cada versículo nos convida a refletir sobre nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos e nossas reações diante das situações que enfrentamos. Quantas vezes em nosso lar,
no nosso trabalho, na igreja, ou mesmo em meio aos irmãos, nos deparamos com momentos de tensão. Uma palavra dita sem pensar pode ferir. Uma atitude impensada pode trazer consequências. Um coração endurecido pode perder oportunidades preciosas de crescer espiritualmente. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como estamos respondendo às situações que surgem no nosso dia a dia? Estamos sendo pacificadores ou estamos provocando mais conflitos? E quando olhamos para a nossa relação com a correção, será que temos um coração ensinável? O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Muitas vezes Deus usa pessoas ao nosso redor para nos corrigir, para nos aconselhar, para nos alertar sobre algo que não estamos enxergando. Mas será que estamos ouvindo? Ou deixamos o orgulho falar mais alto? Outro ponto que podemos aplicar em nossa vida está na forma como valorizamos as coisas materiais. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O mundo nos ensina que a felicidade está naquilo que possuímos, mas a palavra nos ensina que a verdadeira felicidade está na presença de Deus. De que adianta conquistar bens, cargos, reconhecimento, se nossa alma estiver vazia? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma? E quanto à nossa vida de oração, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Irmãos, como está nosso tempo de comunhão com Deus? Estamos apenas correndo de um lado para o outro, preocupados com os afazeres desta vida, ou estamos reservando tempo para falar com o nosso Criador? A oração não é um peso, não é uma obrigação, mas um privilégio. Podemos falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. E Ele nos ouve. Se confiarmos mais na oração e menos na nossa própria força, veremos o agir de Deus de forma ainda mais poderosa em nossa vida. E sobre a alegria do Senhor, o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Muitas vezes enfrentamos dias difíceis, lutas que parecem não ter fim, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Quantas vezes permitimos que as preocupações roubem nossa paz, mas Deus nos convida a descansar nele. E por fim, irmãos, Provérbios 15 nos lembra que nossa caminhada não é para baixo, mas para cima. O caminho da vida para o sábio é para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Nosso foco precisa estar no céu. Cada decisão que tomamos nos aproxima ou nos afasta de Deus. Precisamos buscar uma vida de santidade, fugir do pecado, vigiar nossos pensamentos e nossas atitudes. Essa palavra nos chama à reflexão. Como temos vivido, como temos tratado os que estão ao nosso redor, como temos nos comportado diante da correção. Onde está nosso coração? O que tem ocupado nossos pensamentos? Hoje o Senhor nos convida a uma mudança, a um compromisso maior com Ele. E possamos buscar mais sabedoria, mais humildade, mais temor a Deus. Que possamos falar com prudência, agir com amor, responder com mansidão. Que possamos viver uma vida de oração e confiança plena no Senhor. E que nossa alegria não esteja nas coisas deste mundo, mas na certeza de que Ele cuida de nós e está preparando um lugar para aqueles que forem fiéis até o fim. Glória a Deus, irmãos. Chegamos ao momento de concluir esta reflexão sobre Provérbios 15. E que palavra maravilhosa o Senhor nos concedeu nesta hora. Como é precioso quando Deus fala conosco e nos ensina o caminho que devemos andar. A cada versículo deste capítulo, o Senhor nos mostrou que a sabedoria não está apenas no conhecimento, mas na forma como aplicamos esse conhecimento em nossa vida diária. Aprendemos que a resposta branda desvia o furor, mostrando que o cristão verdadeiro é aquele que não age por impulso, mas que busca a paz e a mansidão. Que possamos praticar isso dentro de nossos lares, em nosso trabalho, na igreja
e em todos os lugares onde estivermos. Que nossas palavras sejam sempre guiadas pelo Espírito Santo, pois a boca dos sábios derrama conhecimento, enquanto a boca dos tolos espalha insensatez. O Senhor nos mostrou também que Ele tudo vê, pois seus olhos contemplam os bons e os maus. Isso nos dá tanto um alívio quanto um senso de responsabilidade. Saber que Deus está vendo nossas dificuldades nos fortalece, pois Ele não nos abandona. Mas saber que Ele também observa nossas ações deve nos levar a uma vida de vigilância e santidade. Fomos ensinados que a verdadeira prosperidade não está nos bens materiais, mas na paz que vem do Senhor. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. O mundo pode buscar riquezas e glórias terrenas, mas o verdadeiro crente sabe que sua maior riqueza é a presença de Deus. A oração foi outro ponto fundamental nesta palavra. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Isso nos leva a refletir sobre como está a nossa vida de comunhão com Deus. Estamos orando como deveríamos? Estamos buscando ao Senhor de todo o coração? Deus se agrada daquele que se humilha diante dele e o busca com sinceridade. E por fim, o Senhor nos lembrou da importância da alegria. O coração alegre aformoseia o rosto. Quantas vezes permitimos que as preocupações da vida roubem nossa paz? Mas hoje o Senhor nos convida a confiar nele, a entregar tudo em suas mãos e a viver uma vida de contentamento e gratidão. Irmãos, esta palavra não foi lida por acaso. Deus nos trouxe aqui porque Ele deseja nos moldar, nos transformar e nos fortalecer. Que possamos sair desta meditação decididos a viver uma vida mais sábia, mais justa, mais cheia da presença de Deus. Que nossas palavras sejam sempre de edificação, que nosso coração esteja sempre aberto à correção do Senhor, que nossa confiança esteja sempre nele e que nossa alegria seja firmada na certeza da vida eterna. E que ao final da nossa caminhada possamos olhar para trás e ver que seguimos o caminho da sabedoria, que nos desviamos do mal, que fomos fiéis ao Senhor e que por sua graça receberemos a recompensa eterna que Ele preparou para nós. Que o Senhor nos fortaleça, nos guarde e nos conduza sempre em seus caminhos. Que esta palavra frutifique em nossos corações e nos leve a uma vida cada vez mais cheia da sua presença. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos agora falar com o Senhor em oração, abrindo nosso coração diante dele, pois sabemos que Ele está atento ao clamor dos seus filhos. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao céu e entregue tudo nas mãos do Altíssimo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e Justo, diante da Tua presença nos colocamos agora, Senhor, para Te engrandecer, Te exaltar e Te agradecer por esta palavra que Tu nos concedeste. Como é maravilhoso, Senhor, sentir a Tua voz ecoando em nossos corações, nos ensinando o caminho da sabedoria, nos mostrando como devemos andar, falar e agir. Tu és um Deus fiel que nunca nos deixa sem direção, que nos corrige em amor e nos conduz para mais perto de Ti. Ó Pai, nesta hora queremos entregar diante do Teu altar tudo o que somos e tudo o que temos. Se temos falhado em nossa maneira de falar, se nossas palavras têm causado contendas ao invés de paz, nos perdoa, Senhor. Ensina-nos a ter uma resposta branda, a agir com mansidão, a ser instrumentos de reconciliação onde houver discórdia. Se em algum momento endurecemos o nosso coração para a correção, se rejeitamos a Tua repreensão, Senhor, quebranta-nos agora. Dá-nos um coração ensinável, humilde e disposto a aprender contigo. Senhor, sabemos que muitas vezes as preocupações da vida tentam roubar a nossa paz, mas hoje tomamos posse da Tua palavra. O coração alegre aformoseia o rosto. Derrama sobre nós a alegria do Teu Espírito, Pai. Tira todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia que tenta nos sufocar. Que possamos encontrar em Ti a verdadeira felicidade, aquela que não depende das circunstâncias, mas que vem da certeza de que Tu és
o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pai querido, oramos também por aqueles que estão enfrentando provações, que estão passando por desertos, por lutas que parecem não ter fim. Senhor, visita agora esse coração abatido, renova as forças daquele que está cansado, sustenta aquele que se sente fraco, dá esperança àquele que já não vê saída. Tu és Deus que tudo vê, tudo conhece e tudo pode. Abre portas onde não há portas, envia livramento, traz a solução que só o Senhor pode dar. Ó Deus, olha para aqueles que estão afastados da Tua presença. Senhor, toca no coração daquele que se distanciou, que perdeu o primeiro amor, que se deixou levar pelas ilusões deste mundo. Resgata, Senhor, que o Teu Santo Espírito incomode, traga arrependimento e restaure a comunhão contigo. Senhor, oramos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, que haja paz dentro de nossas casas, que o amor prevaleça, que a Tua presença seja sentida em cada canto do nosso lar. Guarda nossos filhos, fortalece os casamentos, restaura os relacionamentos, protege-nos de todo o mal. Pai amado, colocamos também diante de Ti os enfermos. Toca agora, Senhor, visita os hospitais, os leitos de dor, os que estão em casa esperando um milagre. Tu és Deus que cura, que restaura, que dá vida. Ordena agora a saúde sobre aqueles que precisam, Senhor, que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Tua igreja, os Teus servos, os ministros da Tua palavra. Fortalece aqueles que pregam, que ensinam, que levam o Evangelho adiante. Dá coragem, dá unção, dá sabedoria para que a Tua obra cresça e frutifique. E acima de tudo, Senhor, prepara-nos para o grande dia da Tua vinda, que possamos andar vigilantes, santos e irrepreensíveis diante de Ti, que nossos pés nunca se desviem do caminho da vida, que nossos corações permaneçam firmes na esperança da Tua glória. Te louvamos, Te exaltamos e Te bendizemos, pois Tu és digno de toda a honra e todo louvor. Fica conosco, Senhor, e nos guarda na Tua paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, que o Senhor tenha recebido esta oração e que possamos viver cada dia mais na sua presença. Deus abençoe a todos.